Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. Helltown, no estado de Ohio, é o nome dado ao pequeno vilarejo de Boston Mills, localizado no condado de Summit. O lugar é cercado por florestas densas e estradas desertas, mas o que atrai visitantes e investigadores não são apenas suas paisagens melancólicas. É o mistério que paira sobre a região. Para entender Helltown, precisamos retornar à década de 1970, quando a tranquilidade dessa vila foi arrancada de suas raízes. Em 1974, o governo federal iniciou um projeto de aquisição de terras, prometendo transformar a área em um parque nacional. Casas foram desapropriadas compulsoriamente, obrigando moradores a abandonarem suas propriedades. O motivo oficial era a preservação ambiental, mas o resultado foi uma vila completamente deserta. Casas foram deixadas para trás, ruas foram fechadas, e Boston Mills se tornou uma cidade fantasma. Para os que ficaram por perto, a desolação foi apenas o começo. Rumores começaram a surgir, como se a ausência de vida trouxesse espaço para algo muito mais sombrio. Relatos de luzes estranhas no céu, sons inexplicáveis vindos das casas vazias, e até avistamentos de figuras encapuzadas, começaram a circular. O local rapidamente ganhou uma nova identidade, Helltown. Entre os moradores da região, o consenso era claro. Algo mais profundo estava acontecendo. Alguns acreditavam que o governo sabia de algo que não havia revelado. Um estudo da época revelou contaminação química em áreas próximas, levantando a possibilidade de que a evacuação fosse para esconder um desastre ambiental. Outros acreditavam que Helltown se tornara um reduto para práticas ocultas e cultos satânicos, especialmente após marcas de pentagramas e velas derretidas serem encontradas em várias das casas abandonadas. Enquanto o vilarejo permanecia em silêncio, aventureiros e caçadores de lendas urbanas começaram a explorar suas ruas. Para esses curiosos, a cidade parecia ter vida própria. Muitos relataram que as estradas fechadas conhecidas como estradas para lugar nenhum pareciam mudar conforme caminhavam, como se a paisagem tentasse confundi-los. O auge das lendas foi a igreja abandonada, situada em uma colina isolada. Originalmente um lugar de fé, ela foi tomada por rumores de ser usada para rituais obscuros. A cruz na torre foi arrancada e, segundo testemunhas, símbolos satânicos apareceram nas paredes internas. Outros falam sobre o cemitério próximo à igreja, o cemitério de Boston, onde luzes inexplicáveis são vistas flutuando entre as lápides à noite. Conforme investigamos mais a fundo, a pergunta persiste: seria Helltown apenas o produto do abandono e da imaginação humana, ou há algo verdadeiramente sobrenatural por trás de sua história? Enquanto o abandono de Boston Mills gerava um vazio físico, o que preenchia esse espaço era algo mais sinistro: histórias, rumores e lendas. Helltown tornou-se um terreno fértil para o medo, onde a linha entre realidade e ficção parecia desaparecer. O que começou como boatos locais, logo se transformou em uma coleção de relatos aterrorizantes, que atraíram exploradores, teóricos da conspiração e caçadores de fantasmas. A mais persistente das lendas envolve a presença de cultos satânicos. Disse que, nas décadas de 1980 e 1990, Helltown se tornou um refúgio para adoradores do oculto. Esses rumores ganharam força com os relatos de figuras encapuzadas vistas nos arredores da igreja abandonada. Testemunhas afirmam que luzes de velas podiam ser vistas brilhando dentro do prédio durante a noite, seguidas por cânticos em línguas desconhecidas. Uma história famosa conta que um grupo de adolescentes, ao explorar o local, encontrou símbolos desenhados com sangue no altar. Eles fugiram, mas não antes de ouvir passos que pareciam segui-los na floresta próxima. Outra lenda amplamente divulgada é a do ônibus escolar assombrado. Nas profundezas da floresta de Helltown, repousa a carcaça enferrujada de um antigo ônibus escolar.
De acordo com os rumores, o veículo foi abandonado após um ataque brutal. A versão mais conhecida da história conta que um grupo de crianças estava em uma excursão escolar quando o ônibus foi cercado por um culto satânico. As crianças e o motorista foram assassinados, e o veículo foi deixado como um macabro lembrete da violência que permeia Helltown. Visitantes que encontraram o ônibus dizem que ouviram risadas infantis e vozes sussurrando, mesmo quando estavam sozinhos. Além disso, as lendas se estendem ao cemitério de Boston. Conhecido como Cemitério das Luzes Eternas, ele é descrito como um local onde a realidade parece dobrar. Visitantes relatam ver luzes flutuantes entre as lápides, movendo-se de forma inteligente, como se os observassem. Algumas pessoas afirmam ter perdido completamente a noção do tempo no cemitério, enquanto outras dizem ter encontrado lápides com seus próprios nomes gravados. Um dos relatos mais perturbadores envolve a chamada Casa do Homem das Sombras. Localizada em uma área remota de Helltown, essa casa, agora em ruínas, é associada a avistamentos de uma figura alta e encapuzada, com olhos brilhantes que parecem atravessar a escuridão. Dizem que qualquer um que entre na casa sozinho ouve sussurros que o encorajam a nunca mais sair. A mistura de histórias reais com ficção transformou Helltown em um lugar icônico para os exploradores do paranormal. Mas, como muitas lendas urbanas, há quem diga que essas histórias foram exageradas. Um historiador local acredita que os rumores de cultos satânicos começaram como resultado do pânico moral que se espalhou nos Estados Unidos na década de 1980, amplificado pela mídia. No entanto, para os que exploraram Helltown e sentiram algo que não conseguem explicar, essas explicações racionais não são suficientes. Helltown não é apenas um lugar, é um estado mental. Ao entrar em suas ruas desertas, você não enfrenta apenas o abandono físico, mas também seus próprios medos. É uma viagem ao desconhecido, onde cada sombra pode esconder algo esperando para ser descoberto. Helltown é um lugar peculiar, e nenhuma característica destaca tanto seu isolamento quanto as chamadas estradas para lugar nenhum, as estradas que não levam a lugar algum. Essas vias, abandonadas e bloqueadas por barreiras ou sinais enferrujados, são um dos símbolos mais icônicos da região. Embora o governo tenha inicialmente fechado essas estradas para desencorajar o acesso, elas se tornaram um campo fértil para histórias macabras e teorias conspiratórias. A mais famosa dessas vias é a rodovia de Stanford, apelidada de O Fim do Mundo. Esse trecho sinuoso leva a uma colina íngreme antes de terminar abruptamente em uma barreira. Visitantes relatam que ao dirigir por essa estrada à noite, os faróis do carro parecem apagar inexplicavelmente, e uma sensação esmagadora de pânico toma conta dos ocupantes. Alguns dizem que, ao chegar ao fim da estrada, sentiram como se estivessem sendo observados, mesmo estando sozinhos. Outra estrada famosa é a Estrada da Colina de Boston, conhecida por seu ambiente inquietante. Durante o dia, ela parece ser apenas mais uma via abandonada, cercada por árvores e casas em ruínas. Mas à noite, é um lugar diferente. Testemunhas dizem que figuras encapuzadas aparecem nas margens da estrada, paradas em silêncio, apenas observando. Um explorador urbano relatou que, ao dirigir por ali, viu uma dessas figuras no retrovisor. Quando olhou novamente, ela havia desaparecido, mas o banco de trás do carro parecia afundar, como se alguém estivesse sentado ali. As estradas fechadas também deram origem a rumores de operações secretas do governo. Alguns moradores antigos acreditam que Helltown foi evacuada não apenas por conta do Parque Nacional, mas também por causa de experimentos encobertos. Segundo essas teorias, o governo utilizou a área para testar substâncias químicas, ou até mesmo conduzir experiências biológicas. Essas alegações foram reforçadas por um incidente real envolvendo a Kraft Paper Mill, uma fábrica próxima que, segundo rumores, despejou produtos químicos tóxicos na água local, causando problemas de saúde em comunidades vizinhas. Outro ponto controverso é a história do caminhão assassino. Muitos visitantes relatam encontros com um caminhão antigo e enferrujado, que aparece de repente nas estradas de Helltown. De acordo com as histórias, o caminhão segue os intrusos, acelerando como se quisesse forçá-los a sair. No entanto, quando a pessoa tenta observar o veículo mais de perto, ele desaparece sem deixar vestígios.
Alguns acreditam que o caminhão é dirigido por um zelador local que tenta proteger Helltown de invasores, enquanto outros insistem que é uma manifestação sobrenatural. As estradas, embora abandonadas, possuem uma energia inquietante que é difícil de ignorar. Visitantes relatam que os sons da floresta parecem mais altos ali, como se o lugar amplificasse cada folha caindo ou cada galho quebrado. Exploradores afirmam que é comum perderem a noção do tempo enquanto caminham por essas vias. Uma das histórias mais assustadoras envolve um grupo de amigos que saiu para explorar as estradas à noite. Eles marcaram o caminho com lanternas e cordas para não se perderem, mas quando tentaram voltar, as marcações haviam desaparecido. Horas depois, eles emergiram do outro lado da floresta, com a sensação de que haviam sido guiados por uma força invisível. Mas o que torna as estradas para lugar nenhuma tão enigmáticas é o fato de que elas não apenas terminam abruptamente, mas parecem desafiar a lógica. Há quem diga que essas estradas têm padrões geométricos incomuns, quando vistas do alto, como se tivessem sido desenhadas para algum propósito oculto. Para os céticos, isso é apenas paranoia. Para os curiosos, é mais uma peça no quebra-cabeça de Helltown. Ao caminhar ou dirigir por essas estradas, é difícil não sentir que algo mais está em jogo. O vento parece sussurrar segredos, e as sombras parecem se mover de forma independente. Seja a imaginação trabalhando contra os visitantes, ou algo muito mais sombrio, Helltown e suas estradas abandonadas continuam sendo um convite ao desconhecido. No coração das florestas de Helltown, oculto pela vegetação que cresce densamente, repousa um dos símbolos mais icônicos e aterrorizantes da região, o ônibus escolar assombrado. Este veículo enferrujado e esquecido tornou-se o epicentro de uma das lendas mais persistentes da cidade. Suas janelas quebradas e assentos apodrecidos testemunham o tempo, mas as histórias que cercam o ônibus são o que realmente deixam uma marca em quem ousa visitá-lo. De acordo com os relatos mais populares, o ônibus escolar foi palco de um massacre brutal. A história conta que, décadas atrás, um grupo de crianças estava a caminho de uma excursão escolar quando algo deu terrivelmente errado. Segundo a lenda, o ônibus foi interceptado por um grupo de cultistas satânicos que dominavam a área na época. O motorista tentou proteger os passageiros, mas foi rapidamente neutralizado. As crianças, dizem, não tiveram a mesma sorte. Elas foram levadas para a floresta próxima, onde foram sacrificadas em um ritual sombrio. O ônibus foi abandonado ali, como um monumento macabro ao crime. Visitantes que encontraram o ônibus relatam experiências perturbadoras. Muitos afirmam sentir uma presença opressiva ao se aproximarem, como se estivessem sendo observados. Há quem jure ouvir risadas infantis e choros vindos de dentro do veículo, mesmo quando ele está completamente vazio. Algumas pessoas relataram ver marcas de mãos pequenas e ensanguentadas nos vidros quebrados, mas quando tentaram fotografar, essas marcas desapareceram. Há uma história particularmente assustadora que circula entre os exploradores locais. Um grupo de jovens decidiu passar a noite dentro do ônibus como um desafio. Levaram lanternas, cobertores e câmeras para documentar a experiência. Inicialmente, tudo parecia tranquilo, mas, ao cair da noite, começaram a ouvir passos do lado de fora, seguidos por batidas leves nas janelas. Eles acenderam as lanternas e olharam para fora, mas não havia ninguém. No entanto, as batidas continuaram, agora mais intensas, e as janelas começaram a vibrar. A gravação de vídeo encontrada no celular de um dos jovens mostra o momento em que uma sombra passa rapidamente pelo corredor do ônibus, acompanhada de um som baixo e gutural. O grupo abandonou o local, deixando seus pertences para trás. Outra versão da lenda sugere que o ônibus não é apenas assombrado, mas amaldiçoado. Disse que qualquer um que tente vandalizá-lo ou levá-lo embora encontra um destino sombrio. Em um caso amplamente divulgado, um homem tentou remover partes do veículo como souvenir. Dias depois, ele foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas, com símbolos gravados em sua pele. Os céticos argumentam que o ônibus é apenas mais um veículo abandonado, usado como pano de fundo para histórias de terror fabricadas por moradores locais ou curiosos. Contudo, o ambiente ao redor do ônibus reforça o mistério. A área é envolta por uma névoa espessa que parece nunca dissipar, mesmo em dias claros.
A floresta ao redor emite sons estranhos, estalos de galhos, sussurros que o vento não poderia produzir, e, em algumas noites, o que muitos descrevem como uma risada distante. Alguns exploradores experientes sugerem que a verdadeira origem da lenda do ônibus está relacionada à evacuação de Helltown. Há boatos de que, na época, uma das estradas foi usada para transportar resíduos tóxicos, e o ônibus pode ter sido contaminado durante o processo. Isso explicaria os relatos de enjoo, tontura e sensação de sufocamento que muitos visitantes experimentam ao entrar no veículo. Apesar das explicações racionais, o ônibus escolar assombrado permanece como um dos lugares mais temidos de Helltown. Para alguns, é uma lembrança da violência que pode ter ocorrido ali. Para outros, é uma janela para o sobrenatural. O que ninguém pode negar é que, ao cair da noite, o ônibus parece ganhar vida, e as sombras ao seu redor parecem contar histórias que poucos têm coragem de ouvir. Em uma colina isolada de Helltown, cercado por árvores que parecem sussurrar segredos ao vento, repousa o cemitério de Boston, conhecido popularmente como o Cemitério das Luzes Eternas. Embora os cemitérios frequentemente inspirem uma certa dose de respeito e receio, este, em particular, parece carregar algo além do habitual. Aqui, as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos parecem mais tênues, e o tempo assume um ritmo diferente. O nome Luzes Eternas vem de um fenômeno amplamente documentado, mas nunca explicado. Pequenas luzes flutuantes, de tonalidades que variam entre o branco frio e o azul pálido, são frequentemente vistas dançando entre as lápides. Visitantes relatam que essas luzes não são fixas nem aleatórias. Elas parecem se mover de maneira deliberada, guiando os intrusos mais ousados para os cantos mais escuros do cemitério. Há décadas, histórias aterrorizantes cercam o local. Uma das mais famosas envolve uma mulher que visitou o cemitério na década de 1980, procurando o túmulo de um parente distante. Ao anoitecer, ela relatou ter visto uma dessas luzes flutuantes se aproximar lentamente. Quando tentou segui-la, percebeu que a luz a estava guiando para uma lápide com o próprio nome gravado, embora ela nunca tivesse estado lá antes. Desesperada, fugiu do local, mas afirmou que a sensação de ser observada permaneceu por semanas. Outro relato conhecido é o de um grupo de adolescentes que decidiu explorar o cemitério durante a noite. Eles levaram câmeras e gravadores, esperando capturar evidências do sobrenatural. À meia-noite, segundo suas gravações, sons começaram a emergir do nada, passos, risadas e até mesmo vozes murmurando seus nomes. Quando analisaram as imagens posteriormente, perceberam que em uma das fotografias tiradas por acaso, uma figura translúcida estava ao lado de um dos integrantes, olhando diretamente para a câmera. O cemitério também está ligado a uma estranha história de desaparecimento. Em 1979, um homem chamado Richard Branson, conhecido por seu interesse no ocultismo, foi visto pela última vez entrando no local com um grupo de amigos. Eles planejavam realizar uma sessão espírita, mas algo deu errado. Seus amigos afirmaram que Richard começou a agir de forma estranha, murmurando em uma língua desconhecida, e caminhando para a parte mais densa do cemitério. Quando tentaram segui-lo, ele simplesmente desapareceu entre a névoa. Seu corpo nunca foi encontrado. Para além das histórias de luzes e desaparecimentos, o cemitério carrega marcas físicas que alimentam o mistério. Algumas lápides são tão antigas que suas inscrições foram completamente apagadas pelo tempo, mas outras parecem recentes, embora os registros oficiais indiquem que não houve enterros ali por décadas. Além disso, algumas lápides possuem símbolos estranhos que não se assemelham a nada encontrado na iconografia religiosa tradicional. Exploradores relatam sentir mudanças de temperatura súbitas e uma sensação de peso ao caminhar entre esses túmulos. Céticos afirmam que as luzes poderiam ser causadas por gases emitidos pelo solo ou reflexos incomuns de luz em partículas de poeira. No entanto, muitos que visitaram o cemitério argumentam que essas explicações não justificam a natureza quase inteligente das luzes, que parecem reagir à presença humana. Para os mais religiosos, o fenômeno é uma manifestação de almas inquietas, enquanto outros acreditam que o cemitério é um ponto de energia sobrenatural, onde eventos inexplicáveis são amplificados.
Além das luzes, há outro mistério: o túmulo de Samuel White, uma lápide isolada que se destaca por suas dimensões imponentes e pela inscrição enigmática: aquele que conhece a escuridão nunca se perderá. Samuel White, ao que parece, era um dos primeiros colonos da região, e há poucos registros sobre sua vida. Muitos acreditam que ele estava envolvido com práticas ocultas, e que sua presença ainda influencia os eventos do cemitério. Dizem que aqueles que tocam sua lápide têm pesadelos constantes por semanas, envolvendo figuras encapuzadas e um vulto alto, sempre nas sombras. Para aqueles que ousam visitar o cemitério das luzes eternas, a experiência é inesquecível. Alguns retornam com histórias assustadoras. Outros preferem nunca falar sobre o que presenciaram. E há aqueles que nunca retornam. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.